Entendeu, Thalita? Você vai falar. Liderança, amanhecer. Fazer o teste de som, pastorzão. Som, testando, som, testando som. Pizza, coca e guaraná, pipoca. É bem assim. Som. Pode Thalita. puxar mais para você o microfone. Isso, 1, 2, testando. isso, pastor. 2, testando som. Puxa mais para o senhor também. Pode falar de novo. Testando o som. Isso também. Testando. Puxa, pode baixar um pouco mais para você aí. Vai ter que dar uma soltadinha aí. Isso. Pode puxar um pouco mais perto também. Testando. Obrigada, Tá, nós já temos áudio. Só. Isso aí. Vou fazer uma contagem aqui, tá? Três, dois, Enoque na tela. Boa noite a todos. Iniciamos nosso podcast Pastor Enoque de Madureira. Hoje nós estamos aqui com nossos convidados especiais, Thalita, o Rubens, o Marcelo. Cada um hoje com a sua contribuição. O Marcelo da Pastoral Familiar, ali da Igreja Católica do Santa Clara, né, Marcelo? Lá do Campos Verdes. Campos Verdes. Pastor Rubens, pastor ali da Igreja Paz e Vida. Deus é paz. Deus é paz. Paz e vida é do Paiva Neto, né? Não, né? Deus é paz. Deus é paz. E a Thalita aqui, ela é líder de jovens do Ministério de Madureira, aqui de Hortolândia. Então ela coordena a juventude da cidade de Hortolândia. Também vai estar contribuindo aqui com seu parecer técnico, trabalhoso, de oração, de consagração, essa juventude crescendo. E o Marcelo vai dar a contribuição dele hoje, até que te auxiliar. Ele vai falar um pouquinho sobre aborto, sobre casamento, algumas situações que afetam o nosso cotidiano. E nós, como pessoas que temos princípios bíblicos, princípios familiares, não podemos deixar essas coisas aconteçam e nós não podemos ou queremos fazer nada. Deus nos levantou nessa geração para fazer a diferença. Então, vamos já abrir o nosso bate-papo. Já aqui para a Thalita, ela está um pouquinho nervosa, eu também, como eu estou um pouquinho nervoso também, então já vamos começar. Thalita, se apresenta aí para todos aí, para que eles possam entender o seu grande trabalho aí no Ministério de Madureira, ali do Jardim Amanda, do Carlos Borges, hein? Carequinha Carlos Borges. Carlos Borges agora está em outro nível, está grande, tá grande. Bom, como o pastor Enoque falou, estou ali na liderança dos jovens. Meu nome é Thalita, já conheci alguns aqui, o Rubens, pastor Enoque. Quero aprender então um pouquinho mais com você, como o Enoque falou, vou tirar algumas coisas daqui para levar para os meus jovens, no caso. E é isso, estou na liderança dos jovens E como é que está esse trabalho com a juventude? Como é que está a sua expectativa para esse ano de 2024, no crescimento, na estabilidade espiritual da juventude? Qual tem sido a sua linha, a sua direção, a sua estratégia de trabalho? Porque não é fácil, eu já fui líder de jovens por muitos anos, o Marcelo também já trabalhou com jovens, não sei se o Rubens já trabalhou, mas não é fácil. Se a gente não pega afinco mesmo, a gente não agrega, não chega. Como é que tem sido a sua estratégia nesse trabalho? Olha, a minha estratégia juntamente com o do meu esposo, a gente trabalha junto nessa... Esse aqui é gente boa, a gente trabalha junto com a juventude. E a forma que a gente tem de trabalhar é fazer com que os jovens trabalhem. Então a gente está na liderança, só que eu fico ali nos bastidores e faço com que os jovens trabalhem, entendeu? Então eu dou a função a eles. Entendeu? Por exemplo, um culto de jovens. A gente organiza o culto. Aí eu falo, você traz a palavra, você vai abrir o culto, você vai ter a oportunidade para louvar, você vai fazer o repertório e a gente fazer com que os jovens trabalhem. Eu acho que a gente tem que envolvendo eles os na jovens, obra, para eles terem a necessidade de criar um histórico também espiritual e ministerial, né? E quanto tempo você já está assim trabalhando com a igreja, não com a juventude, né? Em trabalho de igreja, servindo realmente ao Senhor numa obra? Quanto tempo está? Olha, que eu estou servindo. Bom, eu nasci no berço evangélico, então desde que eu me entendo por gente, eu já estou ali dentro
na casa do Senhor, trabalhando para o Senhor. Eu comecei trabalhando com crianças. Criança. Na igreja quando eu estava na liderança do meu pai. Ela no Carmo Cristina, não era? Sim. Eu me lembro. Ezequiel foi lá, nós temos que socorrer o Ezequiel, que seu pai não aceitava o Ezequiel, nós ajudava lá. Ou menina gente boa, eu lembro disso aí. Eu comecei o trabalho com as crianças lá na igreja do meu pai, e aí eu fui crescendo e eu gostava de estar participando, fazendo células, gostava de estar ali no meio, envolvida. Aí foi um tempo ali, passei pela adolescência, né, e aí eu fui um pouco meio que me afastando disso. Até que eu fui pro Ministério de Madureira e aí voltou. A melhor coisa foi na Madureira. Aí voltou essa, como eu posso dizer? Voltou esse desejo de estar trabalhando, de estar fazendo isso. Mas você viu progresso nesse tempo? Você viu dificuldade? O que você vê nesse... Olha, pastor, a gente pegou a liderança da regional. A gente pegou a liderança regional ali após a pandemia. Pós-pandemia. Então a gente tem uma certa dificuldade ali em estar voltando às atividades com os jovens após a pandemia, porque por mais que já tenha um tempo que passou a pandemia, a gente ainda está tentando se reerguer. Tem liderança que nem voltou ainda, né? Tem liderança que não voltou ainda, exatamente. Mas é isso aí, vamos batendo papo, a gente vai alinhando, vamos nos entendendo e no fim desse podcast, cada um vai sair aqui com a sua edificação, com experiência, com maturidade para estar desenvolvendo sua obra. Que o pastor Rubens, ele é um querido amigo. Quando eu pastoreava ali a congregação do Calegari, conheci ele e toda a sua família, e daí lá para cá a gente vem se vendo em rede social. Agora voltamos até o contato, né, pastor Rubens? Pastor Rubens também é uma bênção do Senhor. E aí, quando começou o seu ministério? Assim, eu me batizei na cidade de Osasco, no ano de 30/3/1997. Aí com 18 anos nós viemos de Osasco, São Paulo, para Campinas. Aí comecei a congregar na igreja do Ministério de Madureira, como eu tinha até... Aí você falou a palavra mais bonita agora, Ministério de Madureira, 2001, né? Isso, aí eu comecei a fazer os cursos, Escola Bíblica de Obreiro, o EBON, né? O EBON, lá na igreja sede, fiz muito curso lá na sede, comecei a congregar na igreja ali no Calegari, na época era até o pastor José Vicente, onde tinha bastante vigília, que eu até comentei com a Thalita, com o Marcelo. Então você já é vigilante desde lá de trás, que você gosta de uma vigília, né? Vigília é bênção, é bom, né, que a gente busca a presença de Deus, a gente se edifica. E assim, meu maior aprendizado foi na Assembleia de Deus Madureira. Onde a gente vai pegando raiz, né? Devido ao ensinamento da palavra de Deus, né? Você tem bastante agenda na Madureira, inclusive, né? Bastante agenda, bastante vezes me convidaram. Mesmo depois eu saindo lá no Calegari, inclusive quando o senhor pastoreava lá no Calegari, já fui pregar algumas vezes lá. E pra mim, assim, a Madureira sempre, assim, eu vejo como um lugar que eu aprendi muito. Te deu um apoio, né? Te deu uma base, né? Te deu uma base, você falou a palavra certa, estava procurando essa palavra, me deu uma base espiritual, uma linha, como seguir, né? O rumo ministerial, independente de estar em outra igreja, né? Sim, porque foi uma igreja que sempre eles ensinam, tem um ensinamento da palavra, né? Bastante curso, até na época que era o pastor Samuel Ferreira, agora é o filho dele, né? Pastor Manuel Ferreira, e eu aprendi bastante no ministério. Mas e hoje, como você tem exercido o seu ministério hoje em ganhar almas? Como você tem trabalhado com isso? Assim, meu desejo sempre foi ganhar almas, porque assim, eu sei que teve uma época na minha vida que eu acabei assim, se afastando, mesmo os meus pais me ensinando, como a Thalita falou, berço evangélico, fui ensinado desde criança, mas chega na juventude da gente, os pais ensinam, os pais aconselham, mas às vezes por uma curiosidade e por pessoas às vezes que digam amigos, entre aspas, nos oferece coisas que aí no mundo, e às vezes a gente por curiosidade a gente quer conhecer. E nesse meio termo eu fiquei uns 10 anos fora da presença de Deus. Muito tempo. E pensa num tempo que foi um tempo de sofrimento. Tenebroso, né? Tempo de sofrimento. É como a Bíblia diz, né? Que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é morte. Então aí
fui vivendo essa vida aí de sofrimento e eu via que era uma situação que eu estava vivendo que para mim não estava trazendo edificação nenhuma. E na realidade, na vida que eu estava vivendo, só estava trazendo sofrimento para minha mãe, para o meu pai. Eu lembro quantas vezes eu estava fora da presença de Deus. Então hoje, além da sua mensagem bíblica, você tem uma mensagem também de vida, né? Um testemunho de vida, né? Que consegue passar isso para as pessoas, né? O seu testemunho de vida que traz uma edificação, cara, não vai por aqui não, vai dar zebra. É verdade. Porque o que eu entendo assim, às vezes, né, Marcelo? Às vezes a gente quer falar, e às vezes o nosso viver fala melhor do que a gente lê. Sim. E tem gente que quer pregar demais, mas não viveu às vezes o testemunho da gente vale mais do que palavras. Vale mais que palavras. É igual a mulher sunamita, quando ela vê aquele homem passando e falou assim, olha, eu vejo que ali vai um grande homem de Deus. Porque antes as pessoas olhavam assim e falavam para mim, não dou 3 meses, você vai voltar a fazer tudo o que você fazia. É o quê? São pessoas que não acreditam no nosso potencial. São pessoas que não acreditam. Por outro lado, a gente deu margem para isso também, né? Que a gente não tinha esse firmamento, né? É verdade. Por um lado, a gente deu essa margem aí para as pessoas desacreditarem. E quando a gente retorna, aí as pessoas vão falar assim, não dou 3 meses, você vai voltar a fazer tudo o que você fazia. Mas nós louvamos a Deus que o Senhor, Ele sempre nos deu graça e nós tivemos um ensinamento. E aquilo que a gente aprende, a gente nunca esquece. Então hoje você está ali na Igreja Deus é Paz, ali do Novo Ângulo. Isso. Ali você é ministro da igreja, você apoia o púlpito, você é pastor, Sim, eu fiquei... Qual é o seu trabalho lá hoje? Eu fiquei 1 ano com a minha esposa lá na cidade de Montemor. Pastoreando uma igreja lá, né? E agora eu estou apoiando mais o meu pastor lá, que é o pastor Givanildo, a pastora Antônia. Um abraço, pastor Givanildo, pastor Antônia. Um abraço aos meus pastores também. Pode. E o pastor Givanildo, a pastora Antônia. Deus possa continuar abençoando. Meus pastores presidente, que é o pastor Rogério Freitas. Também a minha pastora presidente, que é a Bispa Irene. A todos os meus pastores e amigos ali da igreja Deus é Paz, onde que foi uma igreja onde eu cheguei, bem dizer, arrebentado espiritualmente. Eles me acolheram e aonde Deus usou até o meu finado pastor para falar comigo. Eu estava procurando uma igreja para congregar e eu fiquei buscando a resposta de Deus. Mas você não passou de frente a Madureira não? Lá no Amanda, lá? Sempre você não viu não? Você, seu trabalho jovem, um jovem perdido, você não puxou o braço? Sempre pensei assim, até hoje eu penso, porque é um ministério... bem dizer, onde é o meu berço, a minha raiz desde criança. Os meus pais me ensinaram na Madureira. Aí por um tempo depois que eu saí, aí eu falei assim, vou para a Assembleia de Deus Missão. Saí sem direção, onde que eu falei que acabou que eu acabei saindo. Caminhos que na mente, né? São bons. Às vezes a gente toma decisão sem pensar e aonde vem acarretar as consequências. Mas é isso aí. Deus abençoe. Vamos conversar mais um pouquinho. Agora, eu acho que vocês dois saíram bem. Agora tem um assunto aqui mais delicado. Tá aqui o Marcelo Moraes, é um amigo de longas datas. Ele tem feito um trabalho excelente ali na comunidade do Campos Verdes. Nosso amigo católico. Você quase se tornou padre, né, Marcelo? Você é quase padre, né? Como é que Antes de casar, eu fui insistentemente convidado para ir para o seminário, fazer os estudos necessários e me tornar padre. Padre, mas só que a coisa do coração a gente não explica, né? Encontrei a esposa maravilhosa, que é a Danielza, né, e acabamos nos casando. Mas hoje, assim, na Igreja Católica, você acaba exercendo também uma atividade pastoral, né? Exato, sim. Pastoral, né? Porque às vezes a gente usa muito o pastor nas igrejas evangélicas, mas o pastor que cuida, né? O bispado, né? Então você acaba exercendo essa atividade. E nessa demanda pastoral, a demanda é em qualquer local. Hoje nós estamos com um assunto delicado aí que está afetando as redes sociais, a mídia, que afeta a família brasileira, é o aborto, né? E aí, como vocês estão lidando com isso? Aí você se apresenta, fala que você aí já fala desse tema aí, sobre o aborto mesmo. Já dá aquela pincelada. Porque o aborto é um assunto delicado, e a igreja brasileira, eu creio que poucas pessoas
estão habilitadas sobre esse tema. Fala um pouquinho sobre isso, Marcelo. Joia. Como, primeiro, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que na realidade que nós estamos vivenciando, de tantas separações por vários motivos, esse aqui eu vejo um momento de união, como fui muito bem acolhido, né? Estava conversando com a Thalita, aqui com o Rubens, parecia que a gente já se conhecia há tanto tempo, né? E acho que isso que é a coisa interessante, quando você vivencia algo que é verdadeiro, né? Eu trabalho na comunidade Campos Verdes, como já foi falado, da Igreja Católica. Lá na Igreja Católica nós temos os serviços, como vocês também têm os serviços, jovens, mais necessitados, né? As pessoas que encontrem vulnerabilidades, e para cada linha de serviço nós temos um nome de pastoral, no meu caso, familiar. E essa pastoral familiar então não tem nada a ver com casamento não, né? Você trabalha no contexto geral da família, tanto filho quanto filho viciado da família, é isso ou não? Só para me entender. Isso, o desejo é que ele tenha essa abrangência, mas a gente vivencia no momento uma quantidade pouca de pessoas participando. Então hoje os nossos trabalhos são mais voltados para a preparação do matrimônio, do casamento em si, os noivos, né? E também algumas atividades referentes à Semana da Família, né? Nós estamos tendo a iniciativa agora de fazer um trabalho mais próximo de casais de segunda união, né? Que ficou viúvo, né? Então agora iniciando. Isso é interessante, Rubens e Thalita, porque a Bíblia fala de um casamento só. Isso aí, amém. Nós não estamos tirando. Só que a realidade de hoje, você recebe pessoas na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, com o terceiro casamento, e o que nós vamos fazer com essas famílias? Não, mas a Bíblia fala isso, tá bom, concordo que a Bíblia fala isso, tá bom, mas chegou no quinto casamento. Exato. E aí, como vamos trabalhar com isso? Né? Você não está combatendo a Bíblia. E agora? Exato. E é esse tipo de tratativa que nós estamos tendo mais atenção agora. Realmente causa uma certa resistência por parte dos membros da própria Igreja Católica, mas são coisas que a gente tem que levar o amor de Deus para todos, né? Todos. E fazer todos se sentirem como filhos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E nós fazemos esse trabalho também. E o que eu vejo, voltando para o tema de hoje, que é o que está mais em pauta, né? Em pauta, que afeta a família brasileira, né? De uma maneira muito direta. E é por isso, como o senhor foi muito feliz falar no início, que nós temos que realmente mostrar as nossas convicções, as nossas crenças naquilo que nós acreditamos. E hoje em dia está cada vez mais difícil. Depois que inventaram a palavra fobia, ou seja, tudo aquilo que você tem um pensamento contrário, você está praticando algum tipo de fobia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas no caso do aborto em si, né, existe hoje, está sendo tramitado no Congresso, uma PL, trouxe até ela aqui, é 1904 de 2024. Algumas pessoas têm uma confusão, pastor, porque elas pensam que é uma PL, que é um projeto de lei que vai acabar com o aborto, mas na verdade ela veio trazer um pouco mais de clareza, de definições, porque o tema aborto, ele é tratado apenas no Código Penal, que data de 1940. Então, quanto defasado está esse código? E, logicamente, por ter sido feito naquela época, tem brechas. E essa PL, ela vem completar essas brechas, né? E você vê que é uma PL assim, que a família trabalha, mas a oposição família, não é nem esquerda e direita, né? A oposição família já quer de outra maneira, né? A gente está vendo, por exemplo, outro dia eu estava vendo um pensamento, tinha o nome de Deus no dinheiro, tiraram o nome de Deus. Se abrir a Bíblia na Câmara Municipal, não pode falar na Bíblia mais. Se tinha um ensino religioso nas escolas, não pode ter mais. Exato. Então, nós que temos princípios, nós temos que ter cuidado. O que estão implantando goela abaixo? E vai passando o tempo, o que você brigou, eles criam outra briga para esquecer aquela. Nossa, isso daí dá uma conversa boa aqui. Não é mesmo? Você viu? Exatamente. Viu? Eles criam outra briga para esquecer aquela. Então, vai resolvendo. Você viu? Tirou Deus do dinheiro. Não pode mais abrir a Bíblia na Câmara Municipal. Verdade. Não pode mais abrir a Bíblia na escola. Tirou o ensino religioso. Então, como que às vezes o mundo espiritual trabalha e nós que somos pessoas de princípio, né? Não estamos tendo esse cuidado de fazer essa observação, né, Marcelo? Exato. Eu acredito, assim como vocês, nos cultos. Hoje, devido à facilidade do que se tem de taxar
pessoas que têm determinados princípios como fanatismo, fascismo. Eu imagino que vocês também têm um zelo, um cuidado, até mesmo o que vai falar no culto, porque senão gera um processo, porque a gente não sabe quem está na Assembleia. O mesmo acontece na Católica. Né? Mas tem uns padres que é doido também. Eu vi tem uns padres que não tá nem não, hein? É verdade. Tá nem não. Tem uns padres que não tá nem, já fala, já. Ele segue o que está na Bíblia. Não tá nem, quem gostou, prender, não gostou. Mas e aí, Marcelo? E essa linha que o Brasil não, o mundo está tomando? O que você acha, assim, o futuro da igreja no geral, nessa linha, Marcelo? Eu acho que quando a gente fala igreja, por exemplo, todas as pessoas que professam a fé e acreditam como Jesus Cristo como o único Salvador, né? Mas, assim como foi mencionado que em qualquer espaço público, também na igreja estão entrando ideologias que estão causando separações dentro da própria igreja. Né? Isso está sendo mais perceptível quando você coloca no mundo. Aí tem países, né, como Salvador, outros países, Salvador não, como na Nicarágua, né, a igreja é fortemente combatida, assim como na China, porque a palavra em si, ela tem poder. Né? A palavra em si já fala que a palavra tem poder. E o Estado, ele não quer ter um poder paralelo. Então, a igreja, respondendo a sua pergunta, em termos de mundo, ela está sendo muito combatida. É como se tivesse um novo Império Romano, se tivesse um novo... Não pode nem falar o nome do imperador. Como se tivesse um novo faraó que está cada vez mais pressionando todo o povo hebreu. Né? Então, está realmente muito difícil você ser igreja hoje em dia, né? Mas e o que vocês pensam sobre o aborto em sentido assim? Se é contra, se é a favor? O que a igreja católica na sua linha? E aí? Eu acredito que eu acredito não. A premissa da igreja católica é sempre ser a favor da vida. Favor da vida. Né? Independente da gente estar falando, por exemplo, se aquele velhinho que está no final da vida, daí a grande parte das famílias fala, não quero ter mais dor de cabeça, eu vou autorizar a eutanásia, ou seja, eu vou matar esse senhor para me ver livre dessa dor de cabeça, porque eu não aguento trocar fralda, tal, enfim. A igreja católica é contra isso no final da vida, mas no início da vida também a igreja católica ela luta pela preservação dessa. E voltando no tema dessa PL, ela trata exatamente isso. Esse Código Penal, ele fala que infelizmente, né, por uma decisão da mãe, são 3 situações que o aborto pode acontecer, né? Por uma situação de risco de morte da mãe, ou se não tem uma expectativa de vida ultrauterina, ou seja, a criança quando ela for dada à luz, ela não tem chance de sobreviver. Então o aborto é entendido como possível. Fruto de estupro, né? E a outra situação é até a 20ª semana. Mas o que eles estão querendo agora? Eles querem que a pessoa tenha direito a qualquer... sem esse critério. Exatamente. O que eles estão querendo? Eles já facilitaram isso no ano passado, onde que para você fazer por causa de um estupro, você tinha que denunciar que era o estuprador. Agora não precisa. Se você for numa central de saúde, basta dizer que você foi estuprado, você não precisa falar quem foi o estuprador, porque eles julgam que isso vai oprimir a mulher, né? Vai colocar a mulher numa situação ali de delicada, de perigo, então ela não precisa falar, né? E outra coisa, devido a essa brecha que a gente falou do Código Penal desde 1940, né, ele fala que até a 22ª semana, mas ele não fala que não pode depois disso. Por que é a 22ª semana? Porque da 22ª semana em diante, em torno de 5 meses, já é comprovado que a criança consegue sobreviver fora da barriga da mãe. Por isso que é caracterizado como um assassinato. Pastor, aqui o que a gente está decidindo em termos do aborto é, de uma forma ou de outra, a criança vai sair da barriga. O que nós estamos determinando é se ela vai sair viva ou morta. É isso. Né? Porque não dá para admitir. Exatamente. Porque senão, imagina assim, eles estão falando que a qualquer momento a criança, até com 9 meses a criança já está formada. Se a mãe chegar assim com 9 meses, tá ali, ó, vai dar o parto amanhã. Eu não quero, vamos matar. Marcelo, isso não é crime. Eles não querem que seja crime. Sabe o que eu às vezes a pessoa
fala assim, mas política, às vezes não tem como não politizar, não tem como não politizar. Que a gente vê que é só uma linha da sociedade que puxa para isso, né? Infelizmente, fala que é perseguição, mas são sempre os mesmos. A linha da sociedade. Então, às vezes quando eu vejo, pastor, sabe, Rubens, pastor, ele tá vendo, gente, aquela linha esquerda tá puxando só para aquilo ali. Rapaz, por que você tá tão na contramão do que a gente prega? Do que a gente prega e está contaminando, né, Marcelo? Como é que tá isso, cara? Como é que tá? Como vocês convivem com isso dentro da igreja? Eu vejo que existe passando em contaminação, a contaminação acontece através de adotar ideologias, né? Mas só que para você adotar ideologias, você tem que ter contato. E esse contato está vindo realmente de origens que a gente conhece. Eu não vou falar aqui porque causa um certo tumulto. Causa. Né? Então, o objetivo aqui é dar clareza e não causar divisão. Mas a origem desse querer de possibilitar vem de uma origem comum. E ela defende o seguinte, a preocupação com a mulher que foi estuprada. Tá bom, e a mulher que está dentro do ventre? Eu posso matar? Cadê as feministas para defender a mulher dentro do ventre? Você é feminista, Thalita? Eu sou feminina. Muito bom. Resposta inteligente. Thalita, por isso que você vai amadurecer muito com esse debate, porque, querendo ou não, é um debate que interessa as mulheres, né? Interessa as mulheres. E aí, eu sei que interessa, mas, porém, a maioria das mulheres hoje não estão preparadas para o debate. Talvez está preparada para fazer o aborto, escondido, não sei da forma, não aceitou o pai da criança, mas não está preparada para o debate. E aí, confronta um pouquinho, Marcelito, cutuca ele aí, vai lá. O que você acha disso? Olha, o que eu acho em relação ao aborto, eu não concordo. Eu acredito que, como você está falando, chega a 9 meses e... 22 semanas, é quantos meses? 22 semanas? Por de 5 meses, né? Mas eles querem estender, olha, não tem prazo. Rapaz, até os 9 com 6 meses o Batista já falava em línguas dentro da barriga da mãe. Já dava redebaça falando em línguas, né? Se a mulher não quer ter a criança, não quer cuidar da criança, dê pra uma ONG, dê pra um orfanato. Mas é isso que ele tá falando dessa PL 22, porque estão sugerindo isso, mas a mulher quer ter o direito de abortar. Que ela não aceitou o pai, nem ela não aceitou e quer ter o direito de abortar. Então, quando a igreja ela fortalece os partidos e as pessoas que estão nessa ideologia, ela está indo contra a igreja. Contra si mesmo. Dando tiro no pé. Não tem como. Uma das coisas que Satanás enganou Eva no Éden foi com a meia-verdade. Verdade. A meia-verdade. Não, né? Tudo isso não, né? E aí a gente tá vendo que muita gente está entrando na linha da meia-verdade. E você viu? Vai indo, daqui a pouco, não, isso tá. Spoiler, opa, vencendo. Agora o próximo, vamos jogar uma coisa mais alta, isso aqui passa como mais baixa, e a igreja está sendo engolida. É o que você falou. Hoje a gente, para falar, tem que tá pisando em ovos, pisando em ovos no geral, pisando em ovos no geral. E isso aí tem trago, Rubens, uma confusão. Uma confusão. Por quê? Confusão, porque a igreja, querendo ou não, o diabo se preparou para o debate. E a igreja, né, Marcelo? Fez a lição de casa o diabo. Não está se preparando. E quando eu vejo alguns pastores, alguns católicos investindo nessas pessoas que têm esse discurso, a gente fica triste. A gente acaba até silenciando para não causar racha, né? Exato. Não causar racha, mas nós estamos vendo que a linha que está se tomando foi essa linha política, 2018, 2022, você viu que ninguém quer entrar mais, porque desgastou tanto. Só que nós estamos vendo o quê? Que agora a estratégia do diabo, não vai ter desgaste, então agora que a gente passa. Verdade. Né, Marcelo? Não vai ter desgaste, é agora que a gente passa. E olha a trajetória que nós estamos seguindo. Eles querem sufocar, né, quem defende... alguma coisa ao contrário disso, desse pensamento. E a Thalita, que trabalha com jovens, o que eu sempre falo... Fala com ela, Marcelo. Fala com ela que ela está temando. O que eu sempre falo, Rubens, para as mães, principalmente as novinhas, né, que vão lá, fizeram aborto, aí perguntam, você tem filho? Não tenho. Não, você teve um filho. O fato de você ter abortado não tira de você nunca mais o título de mãe. A partir do momento que o filho foi gerado no seu ventre, você é mãe. Única diferença, você é mãe de um filho que você assassinou.
É isso. Deus vai julgar você. Assassina, né? Não vai, porque a misericórdia, o amor de Deus não cabe nessa sala, nesse planeta, né? E a Bíblia fala que o único pecado que vai ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Então, se Deus vai atuar de uma maneira muito punitiva com essa mãe, eu não sei te dizer, mas eu só sei que matar alguém não é algo correto de ser feito. É isso que a gente tem que passar para os jovens, né? Que você matar ou uma criança não tira de você não deixa de ser. E além, aí falando, o que nós estamos vendo que é um perigo, Thalita, Rosancelo, não é nem matar a criança, é a pessoa perder o temor de Deus em matar. Porque ela vai pela lei, a lei permite, tá bom, vou lá, matei. Ó, ninguém pode me condenar, que a lei permite. Mas tá bom, é legal, mas e a moralidade? Porque se você vê biblicamente, Deus condenou, não foi ilegalidade, foi moralidade. Tem muita coisa que é imoral. Tô de 8 meses, a lei me permite, não devo nada para ninguém. Pô, mas é a moralidade. Então, os cristãos, se não tomar cuidado, tá perdendo a imoralidade, né, Marcelo? No ato. Verdade. E ele quer legalidade por algo imoral. A mesma coisa, a pessoa vai trocando de mulher, vai trocando. Não, eu fui lá no cartório e assinei lá, tô legal. Pô, mas você abandonou uma família, casou com outra, tá bom. Diante da lei, tranquilo, né, Marcelo? Mas você abandonou uma família, você já tá com outra. Então, é um ato legal, né? Cartório, assinou e tudo, mas é a moralidade. Exatamente. Qual é a preocupação da igreja hoje em geral? A moralidade, né, Marcelo? E a igreja, ela tem que ficar atenta, porque se ela não se atualiza em determinados assuntos, né, corre o risco de ela não poder mais opinar, porque ela está muito desatualizada. Então compete a gente estar sempre atento, né, tudo que está acontecendo, para que a gente possa instruir não só a sociedade em si, mas principalmente a Thalita novinha, falou que é casada, né? Vai Ezequiel. Tá grávida, Thalita? Ezequiel. Em nome de Jesus, Ezequiel. Ezequiel, esposa. Ezequiel, em nome de Jesus. O Rubens aqui, o pastor, casado também? Casado. A mulher de sua esposa tá gestando. Já tá pra viajar, né? Agora eu não sei se é um ou se é dois. Tem que fazer não. Mas olha só, Marcelo. Ele não sabe se é um ou se é dois. Quanto tempo sua esposa está grávida? Porque já tinha feito outros ultrassom, né? Aí ela foi fazer exame ontem, aí o médico falou, vai precisar fazer mais um ultrassom. Mas quanto tempo ela está grávida? Tá quase no final, tá? E ele não sabe. Mas por isso que eu perguntei. Não, assim, vai ter que fazer outro, que a médica ontem falou que agora tá com suspeita, porque tá com 2 batimentos cardíacos. Eita. Olha só. Já pensou? Mas e aí? Ela descobriu E aí, você tem pregado muito, você tem ido em favelas, tem ido em biqueiras, você tem ido em prostíbulos pregar. E o que você tem visto em relação a isso aí, Rubens, em relação à gravidez precoce, aborto? Como que lá na igreja vocês estão tratando isso? É uma coisa que nós como evangélicos, nós vemos que diante da lei de Deus, porque na realidade quando Deus ele constitui a família, é algo que a gente tem que preservar. E em relação ao aborto, é uma coisa que nós, assim, da igreja evangélica ou de outras religiões, nós temos que sempre defender, porque é uma coisa que diante da Bíblia, diante da palavra, a palavra na realidade ela proíbe. E na realidade quem aceita esse tipo de situação, assim, às vezes está concordando com uma coisa que é errada diante do Senhor, né? Mas, até eu concordo com você, lógico, não tô abrindo brecha não, mas a igreja também ela tem que se preparar para trabalhar com as pessoas que estão com esse problema, né, Marcelo? Sim, tá bom, eu acho que não, mas ela foi estuprada, exemplo, tá lá com um filho de 6 meses. Sim. O pai foi embora. Então, psicologicamente, ela não está bem. Então, nós temos que tratar não só um lado, mas também tratar o outro lado do cuidado. Preparo psicológico para cuidar dessas pessoas, que eu acho que a gente também está cuidando muito pouco. Que é o trabalho que vocês tentam, né, Marcelo, executar, porque, querendo ou não, cada dia uma demanda nova que a gente não conhecia, né, Marcelo? Então, é um cotidiano muito exaustivo naquilo que tem que se fazer, né? É uma mudança contínua que acontece. Nós temos alguns movimentos e grupos que acolhem, né, essas jovens, né, para que possam ter assistência. Vocês têm então esse acolhimento? Aqui na Campos Verdes, especificamente na Campos Verdes ainda não, mas dentro da Igreja Católica nós temos espaços específicos para esse tipo de trabalho, né? Então,
existe sim a necessidade de dar esse suporte para que a pessoa ela tenha todo o acompanhamento psicológico e também de saúde, né? Para que isso aconteça. E eu queria só acrescentar dentro do último ponto, né? Já que não a briga é que não tenha um limite para quando o aborto seja realizado, chega um momento que você não consegue realizar o aborto sem antes matar a criança, que eles estão chamando de assistolia fetal. Acho que vocês já ouviram falar esse termo, né, da assistolia fetal, que é o processo que o STF ele impôs a todos os hospitais a realizarem. Eu vi hoje que o Alexandre de Moraes está pedindo uma informação evidência, se estão fazendo ou não. Ou seja, entre aspas, vocês estão matando ou não. Né? É isso tá que... Está respeitando a ordem de matar, né? Porque aqui, o pastor Arnaldo só vou pedir uma possibilidade de explicar um pouquinho o que é a sistolia. A sistolia fetal, ele é um processo em que uma pessoa paga pela dor de uma segunda pessoa de um erro causado por uma terceira pessoa, né? E como que isso é feito? A mãe, ela recebe lá uma anestesia, um analgésico, mas a criança em si, o processo é uma agulha enorme que perfura a barriga da mãe e através ali da câmera o médico ele tenta acertar o coração da criança. Então a criança ela sente o tórax dela sendo invadido por aquela agulha, e se o médico não acerta na primeira, ficam as tentativas. Eles estão falando que não aceita isso nem animal, né? Eles nem estão o animal, é um processo muito doloroso. E quando acerta o coração, é inserido uma solução, eu acho que é potássio e tal, e que ao inserir, a dor é causada na criança como se fosse um infarto. E o infarto a gente sabe que é o coração quase partindo. Meu Deus. Então você vê no vídeo a criança dá um infarto, então teoricamente cria um infarto. Um infarto, né? Daí força um infarto, né, para a criança. Exatamente. Daí está sem vida, daí eles fazem o processo de coleta. Daí eu pergunto, por que não então tirou a criança viva, né? E deu para uma adoção, para uma entidade, né? Vai para uma incubadora, porque o processo de adoção no Brasil é tão burocrático que existem milhares de pessoas na fila de espera. Milhares. Porque ainda mais criança recém-nascida ainda, a fila é até maior. Exatamente. Até então, maior. É isso que essa PL, ela também está brigando para que não aconteça mais, né? Mas existe uma vertente, uma linha de pensamentos, né, de um poder específico da nossa democracia, que fala que isso não é vida. Porque vida, segundo a lei, inclusive no direito, vida é todo ser que ao nascer se mantém vivo. A partir desse momento, ele recebe os direitos da nossa Constituição. Enquanto está na barriga, ele não nasceu, então ele não é considerado um ser vivo. Mas que coisa estranha. Então quer dizer que matar dentro da barriga eu posso, mas se eu for na maternidade, no hospital, onde tá aquelas coisinhas fofas, bonitinhas, casaquinho azul, rosinha e tal, se eu pegar um e meter uma faca, daí eu sou preso. Então a diferença é o local. Está, né? É o local e quem está segurando a faca. Então é isso que a gente tem que provocar. Mas, pastor, o que eu vejo nada mais é do que uma afronta, uma tentativa que está sendo colocada em doses homeopáticas para se combater a instituição conhecida como família. A partir do momento que você deixa, que você confere a mãe poder matar o filho, e hoje vocês estão cientes, né, que depois de uma longa discussão sobre drogas, né, querem liberar a droga, e a gente sabe como que a droga ela esvazia o ninho familiar. Somente quem passou por uma situação de droga, né, a gente sabe o quanto que a família é. Algumas são destruídas. As pessoas brincando com a balança, né? Tanto de coisa, 40 gramas, tanto de coisa que deu lá, né? Então. Até o tema, marcar outro dia, o Rubens também pode, é um tema que ele pode falar melhor também, porque, querendo ou não, ele conheceu o mundo, né, Rubens? Então, são coisas que a gente pode falar. Mas, vamos marcar um outro dia, uma outra data, um tempo maior para a gente estar abordando esse assunto. Eu queria receber vocês de novo, para a gente estar falando. 1 hora, o tempo é curto, já está dando 1 hora já, mais algum tempinho. Então, para a gente dar aquela pincelada. Thalita, fala de novo aí. Vamos mais um embate. Você casou com Ezequiel, né?
O Ezequiel hoje te auxilia no seu ministério, né? Assíduo, isso é importante quando o casal está envolvido, né? Mas ele é mais calado, né, ou não? Ele é mais calado. É. Eu vou corrigir, eu auxilio ele. Você auxilia ele, né? Por mais que pareça que eu tô ali de frente, que eu tenho mais iniciativa, o karma mas é dele. O karma é dele. Não, mas é ele que é o líder, ou é você? A gente tá na liderança juntos. Junto, né? Isso. Juntos. Mas é você que faz. É você. O Ezequiel é assim. Ezequiel, dá risada. Fica sério. Triste. Alegre. A cara é a mesma. A cara é a mesma. A cara é a mesma. É uma pessoa homem de Deus. É mineiro, né? Então é uma pessoa tranquila. Um menino de ouro. Não, só a esposa que conhece que olha assim, não, ele tá triste, mas você olha. Não, mas não. pra mim tá. Uma coisa. O rio desceu. Só a esposa. O rio subiu. Cara, tá. Só a esposa pra saber. Mas faz seu convite aí para os seus projetos, seus trabalhos futuros, os trabalhos das irmãs, o congresso da CIB, o que está acontecendo, o que está projetando, como está alinhando. Faz aí, fica à vontade. De evento agora que vai acontecer é o congresso da CIB. O congresso da CIB Florescer e Frutificar vai acontecer agora no mês de julho. E é muito importante, por mais que seja um projeto da CIB, é muito importante que a juventude seja também... CIB é as irmãs. Sim, CIB são as irmãs. Ela trabalha mais a juventude e a frente jovem. CIB é as irmãs. Entendeu? Sim. E é importante que a frente jovem esteja envolvida também no congresso das irmãs, porque a juventude são as irmãs do quem vai amanhã, estar lá? né? Quem vai estar no congresso? Qual o nome conhecido? A Cassiane? Vai ter a Cassiane. A pastora Marjorie. A bispa Keila. Sim. Onde vai ser? Lá no pastora... The Royal. The Royal vai ser um dia na nossa igreja e um outro dia 7 e 8 de julho. Exatamente. Vai ser lá no The Royal, às 14 horas. Ainda dá tempo de fazer inscrição. Isso, a inscrição lá tem um link. Daqui a pouco ela vai soltar o link. Se vocês realmente quiserem ir lá no dia, eu tenho certeza que você consegue ir lá no dia. O pastor estava falando isso na reunião. Isso. Acho que foi ontem. Foi na terça-feira, na reunião, ele estava falando que você pode chegar lá e se você realmente quiser entrar, a gente faz sua inscrição na hora e você entra para participar do congresso com a gente. E a regional aqui? Qual os próximos projetos? Próximo projeto que tem... Vamos fazer crescer, vamos fazer os eventos. O próximo evento que vai ter agora da regional vai ser agora em agosto. E vai ser o congresso regional, que vai acontecer juntamente com o AF e com a UMADC. Congresso regional, isso. Sim, vai ser 2 dias. Eu só preciso confirmar a data certinho. Qual congresso vai ser? A gente tá sentando para conversar em relação a isso. A gente ainda não decidiu. Tem uma igreja ali no Jardim do Lago, muito boa. A gente ainda tá... A gente tem um tema, a gente tem as cores de roupas que a gente quer colocar, a gente já tem as pessoas para pregar, mas a gente tá decidindo qual igreja que a gente vai fazer. Tá certo, então. Então é isso aí. Thalita, Deus abençoe. Vai dar tudo certo. Amém. Obrigado pela sua presença. Tamo junto, vamos marcar nova data. Rubens. Desde já quero agradecer a oportunidade aqui, o pastor Enoque, pelo convite. E para nós é uma honra também estar participando aqui junto com o Marcelo, com a Thalita. E quero desde já agradecer aqui. Para mim é uma honra estar participando desse podcast. Amém, graças a Deus. Marcelão? Eu agradeço a oportunidade, né? Acho que a gente aprende cada vez mais quando a gente entra em contato com as pessoas, né? A gente nunca saiu mesmo depois de uma reunião dessa, de um momento como esse. A gente volta com mais bagagem para casa. Que essa iniciativa continue, né? Que tragam bastante outros temas bastante interessantes, novos convidados. Você vai participar muito comigo aqui, viu, Marcelo? Todos nós vamos participar muito comigo aqui, que é assim, gente, independente da política, independente da religião, da igreja, nós temos que entender que nós temos muito para contribuir com a sociedade, né? Muito contribuir com a sociedade. E quando a gente pega alguém que já trabalha no tema, eu não trabalho, você não trabalha, mas tem alguém que já trabalha no tema, e é um tema que está atual, entendeu? Então é muito importante a sua participação. Eu agradeço pelo convite e o que precisar, fico à disposição. Tá bom então, Deus abençoe, muito obrigado a todos, boa noite. Hoje é quinta-feira, terça-feira que vem nós retornamos com o nosso podcast, iremos divulgar o cartaz, os convidados. Provavelmente, Marcelo, mais 15 dias ele está retornando, o Rubens, a Thalita, porque dando sequência, hoje foi mais uma pincelada aqui, um dia de aprendizado, mas nós retornaremos dando um tempo maior para cada um, falando muito da palavra de Deus, falando muito do trabalho
social, fala muito de política, que querendo ou não, nós estamos no ano eleitoral. Sim. E esse tema que Marcelo falou do aborto, droga, isso você vai terminar no 2026, 2028. Então, se a gente elegeu, nesse momento, os prefeitos, os vereadores, deputados errados, lá não vão poder defender. Verdade. Assim, Marcelo sabe, os católicos, os evangélicos lá no Congresso tem briga não, eles estão unidos, e por causa deles, né, Marcelo, que muita coisa não passa. Não tá passando, verdade. Né, Marcelo? Por causa Verdade. deles, muita coisa não passa. E quando nós vemos um protestante, um católico defendendo, meu Deus, ele não sabe a guerra que nós estamos entrando. Então, por isso, louva a Deus pela vida de vocês, obrigado e Deus abençoe. Amém? Amém. 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 Vou ligar aqui meu. Vamos só orar para terminar? Uhum. Só